Olá, meus amigos do Caminheiros do Bem. Eu sou o Daniel e a gente veio contribuir com uma reflexão nessa palestra, nessa fala da tarde de hoje, desse sábado. E os demais que puderem assistir na sequência dos dias, né? Pois que as histórias não ficarão datadas, né? Nem os conhecimentos nessas histórias embutidas. Por que da vida? Nome de um livro, Leon Denis. Por que sofremos? As reflexões que a gente quer fazer parte da provocação de a gente se perguntar por que as coisas acontecem como acontecem. Os conflitos que muitos de nós, toda a sociedade tem, é de, na sua grande maioria, acreditarem em Deus, e essas coisas todas que acontecem em nossas vidas, e em mais particular na vida dos outros que sofrem muito mais, nos deixam com aquela sensação de que Deus é esse? Que vida é essa? Se Ele é o Criador e criou a vida assim, por que a gente que passa tanta necessidade, enfim. E como parte dessas crenças em Deus, uma boa parte, não acredita na reencarnação, as explicações não vão consolando sobremaneira. Não é? Você tem que ter uma carga de fé sem raciocinar, uma fé que não questiona, para acreditar que tudo isso está escrito na mão de Deus. Uma criança sofrer ou passar fome, ou sofrer em sequência, crescer sofrendo, sem oportunidades. Então a gente tem que refletir mais profundamente sobre quem nós somos. A gente que diz assim, não, mas eu já tenho um alcance moral, ainda que não muito grande, que me permite não fazer mal a ninguém. Será? Né? Se a gente ainda sofre, é porque a gente ainda faz sofrer. A lei da justiça, de amor e de caridade é muito clara nesse sentido. Todos nós temos a liberdade, chamado livre-arbítrio, de caminhar como queremos, de escolher qual trilha a gente acha melhor. O destino final, último de todos nós, já está traçado. Maktub, nessa expressão oriental, né? Está escrito. Segundo Jonas de Ângeles, por Divaldo Franco, só uma fatalidade nos aguarda: a plenitude da vida. Segundo Cristo, nosso Mestre Jesus, a verdadeira felicidade vem na outra vida. Quando? Quando destinos intermediários, antes desse destino final da plenitude para todos, há os caminhos que cada um trilha. A evolução é coletiva, mas ela é desigual. Uns caminham mais rápidos que outros. Alguns aproveitam mais as provas porque passam os sofrimentos, as dores, as saudades, as inquietudes, as ansiedades, as frustrações. Conseguem passar melhor por elas, sem se alterar tanto, sem mergulhar na inanição, às vezes conseguindo domar os processos depressivos que decorrem dessa falta de consolo. Outros não, talvez menos seguros, talvez mais frágeis, se deixam levar, às vezes pela ociosidade da vida material, dos prazeres mundanos, imediatos, né? E se locupletam e se sentem plenos nessa limitação, sem enxergar que, quando ainda trabalham e vivem muito em função da própria vida material, estão deixando de lado exatamente a evolução espiritual, a mais importante, nosso objetivo final, para chegar nesse destino final, que é a plenitude da vida. Então, nós fizemos essa introdução aqui de um pouco mais de 4 minutos, para que a gente se provocasse, né, cada um de nós, pensando mesmo de fato, se eu estou nesta vida e não sou um missionário, e isso é óbvio para quase toda a população, você tem boa parte de espíritos que são missionários, alguns mais visíveis e conhecidos, outros tantos invisíveis. A sociedade tem, em sua maioria, o bem. Né? O mal é audacioso, intrigante, é uma minoria, mas que ainda faz muito barulho. Então, estamos querendo dizer que há muitos missionários por esse, mas a grande maioria das pessoas estão na caminhada, como todos nós, mais normal, digamos assim, né? A sequência principal, que é o nome que se dá para a vida de uma estrela, né? Depois do seu crescimento,
a toda a sua maturidade, que no caso do nosso Sol são quase 10 bilhões de anos, né? A gente passa essa vida toda, né, vivendo as agruras da vida, as dificuldades. A grande maioria das pessoas passam por isso. Então, se não somos espíritos missionários nessa categoria, estamos aqui sofrendo as provas e expiações. Por quê? Porque são elas que nos burilam a mente, a capacidade intelectiva de se perguntar por que disso, por que aquilo. Aí os conhecimentos da doutrina espírita servem para nos consolar. Voltando ao início, o Deus justo, bom, presente em tudo e em todos, só o é se a gente considera a reencarnação. As pessoas não sofrem por acaso, não espiam provas difíceis por acaso, por uma questão de coincidências, que é a explicação que a ciência pode dar. Diante de uma história dolorosa, a ciência vai dizer: ali houve isso, a pessoa nasceu em tal circunstância, em tal situação, ou foi uma questão genética, ou uma questão hereditária, ou uma questão da educação difícil pelo qual passou. É por acaso que você se encontra nessa ou nessa outra situação neste momento, ou aquela outra história mais difícil porque alguém que passou. Por acaso? Não. A explicação religiosa tem essa fé, as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, citando essas três, que seriam as maiores virtudes, passaram a ser conhecidas assim pelos nossos irmãos da igreja, as virtudes teologais, e elas são, de fato, extremamente importantes, porque explicam, né, nos consolam as coisas, mas a explicação com o viés da ciência, de que o que há por trás dessa história, que a reencarnação pode nos dar. Não a ciência pesada, acadêmica, difícil, né, das publicações de revistas internacionais. Não. Essa ciência que nos é acessível de entender que somos um elemento espiritual, um princípio inteligente, que este só evolui em contato com a matéria, com os corpos dos planetas, dos sistemas. E isso acontece durante milênios, porque é nesse processo guiado pelo nosso livre-arbítrio, com mais responsabilidades cada vez que a gente tem mais inteligência em resolver situações. Veja como a história do próprio homem, da sua pré-história, de começar a falar e se entender pela comunicação, de começar a fazer pequenas ferramentas, de melhorar depois de milhões de anos ou milhares de anos as ferramentas para caça, de irem se agrupando em pequenas cidades, de irem estipulando e revelando o poder dos números para contar as coisas, contar o estoque de comida, né? Até dominar a agricultura e não precisar mais ser nômade, né? De seguir a evolução da inteligência, que foi dando uma visão moral. Como diz o Livro dos Espíritos, na questão 780, o aspecto moral, o ser melhor, o amar o próximo, acontece depois ou logo depois que o avanço da inteligência nos permite pensar de que o melhor modelo de vida em sociedade, aquele que traz mais paz e conforto a todos, é quando o amor por todos e para todos é a essência dessa sociedade. Quando a essência ou ainda são as disputas, as dificuldades, a luta pelo poder, as guerras, né, as contradições, ainda vivemos os sofrimentos, as provas e expiações decorrentes dessa postura, dessa faixa de frequência vibratória em que a sociedade acaba se mergulhando. Quando estes o quiserem, questão 932 de Livro dos Espíritos, preponderarão, diz os Espíritos, sobre os bons em relação aos maus. Né? Agora, não há de apontar o mal é sempre o outro. A questão aqui é perguntar, eu também posso fazer parte de quando em quando desses maus, audaciosos, fazendo barulho, causando conflitos, criando divergências, pelo que publico, pelo que posto, pelo que penso, as minhas teimosias, as minhas ideias atávicas fixadas no passado. Toda ideia que puxa por um caminho de confronto, de violência, deve ser questionada para o avanço moral, para sermos melhores. Dissemos isso tudo para citar as virtudes teologais de Paulo: fé, esperança e caridade. Caridade também traduzida por amor, ou seja, fé, amor e esperança. E dessas, a maior delas é exatamente o amor, também traduzido por caridade. Leia-se, caridade aqui não a doação de alguma coisa. Caridade é um sentimento. Você pode não ter doado nada para alguém, mas a tua carga de sentimento por esse alguém, numa conversa, numa escuta, foi tão grande que aí está a maior caridade que você pode fazer por alguém e por si mesmo.
Vamos contar agora, pedir licença para pequenas histórias, para que a gente consiga entender e aplicar no nosso dia a dia as situações de dia a dia, de cotidiano, e a explicação filosófica, científica, religiosa, que a doutrina espírita nos ensina, nos passa, para nos consolar ao entendermos melhor as situações pelo que passamos ou vemos alguém passar. Um estudante já adulto, com mais de 30 anos, que voltou a estudar, certo dia aí, há pouco tempo, nos contou uma história que eu peço licença para contar sem citar os nomes. Ele fazendo um curso superior, na faculdade, no ensino à distância, contou-me que na cidade onde estava, ali estudando e fazendo prova e já trabalhando, ele havia chegado 3 anos antes. Veio lá mais do sul, com R$ 33 no bolso. Estava desempregado já há um tempo lá, tinha um carro e fazia então corridas, transporte, né, com um carro para fazer uma sobrevivência, renda, né, com a família, esposa e 2 filhos. O carro quebra. E naquela desespero de não conseguir, não ter verba para consertar o carro, não ter ninguém que pudesse ajudá-lo, ele deixa o carro numa mecânica sem conseguir pagar e pega a família com esses R$ 33 no bolso e vem em direção a Itajaí, Santa Catarina. Na rodoviária, ele desce, começa a ver e ligar para um amigo dele, que era a referência que ele teria, que os recebesse na cidade para ele recomeçar a sua vida. Esse amigo disse: puxa, eu não posso ajudar, desculpa. E daquele desconforto, daquela surpresa, ele se vê na rodoviária com 2 filhos pequenos, um deles com 1 ano de idade. Diz para a esposa: a gente vai ter que dormir aqui, na rodoviária. Nós estávamos escutando aquela história e já começamos a pensar: meu Deus, como é que eu ia imaginar que esse aluno, estudante normal, que chega aqui às vezes com o carrinho dele, né, vem, estuda, faz a prova, vai embora, cursando um curso, uma faculdade de ensino superior, que ainda é alcançável para não muitos, né, das periferias, para poucos, pouquíssimos que têm acesso a essa oportunidade, pode passar por isso. Né? Nisso, o primeiro ponto da história, além da coragem dele, a fé. Ele achava que as coisas iam dar certo, mas não estavam dando. Mas ele não perdia a esperança, uma das virtudes teologais. Ele não perdia a fé, um ser humano que tem a sua religiosidade, como ele tem. Uma senhora que estava trabalhando na rodoviária, no setor de limpeza, vê aquela família, se aproxima e, ao perceber que ele perguntou para ela se eles poderiam dormir ali num canto sem incomodar muita gente, ela diz: meu Deus, eu não posso deixar vocês dormirem aí. Não por alguma regra específica da prefeitura, o coração dela estava dizendo que ela não poderia ver aquela família e deixar ali. E ajudou a encaminhá-los para uma área social de assistência ali próxima à própria rodoviária. Eles foram. Lá ele conseguiu uma vaga numa casa de abrigo para moradores de rua na prefeitura, e a mãe e os 2 filhinhos foram acolhidos pelas irmãs católicas numa ONG próxima. E a Kombi da prefeitura os levou. O motorista da Kombi, o segundo ponto da história, ficou incomodado com aquela situação, vendo eles ali, a família se dividindo para que pudesse, né, cada um ter um abrigo, e deixou ele com um dinheirinho para ele almoçar, porque sabia que ele não tinha recurso nenhum e não tinham comido nada até então. Chegaram de manhã, isso já era logo depois do almoço. E o motorista foi para sua casa. O motorista disse que deitou depois do almoço em casa, mas aquela história daquele rapaz que ele havia deixado na casa de abrigo e a mãe e os filhos lá nas irmãs não saía da sua cabeça. Como um chamamento, em latim, vocar, né, de vocazione, de vocação, como nós chamamos a vocação profissional. A palavra vocação religiosa, que alguns têm e dizem, né, é esse chamamento, né, vocação. Alguém dizendo ali. Quem é alguém dizendo? A explicação é, sim, um anjo da guarda, um espírito amigo, né, dizendo ali quase em desdobramento, ali durante a tarde, no sono, o motorista, dizendo: olha, volte a ajudar, você pode mais. Ele não conseguiu dormir direito, levantou, a primeira coisa que fez foi voltar lá para a casa de abrigo para falar com esse aluno e falar assim: eu posso fazer mais para vocês. O instinto dele fazendo aquilo, ele não tinha planejado nada. Falei: vamos sair daqui, vamos tentar alugar alguma coisa para vocês. Pegou a família, pegou lá a mãe, os filhos, e foram tentar alugar alguns apartamentinhos
o motorista pagaria o primeiro aluguel para eles conseguirem entrar, até terem um emprego, até conseguirem refazer a vida. Não encontraram nenhum lugar que aceitasse crianças pequenas e bebês. Então, já no fim da tarde, ele, o motorista envergonhado e um pouco frustrado, querendo entender por que estavam, né, gritando no bom sentido, no seu ouvido íntimo, que deveria ajudar, se ele não conseguiu fazer nada até o fim da tarde. A fé dele estava em jogo naquele momento. Ele liga para casa, para a esposa, e diz: querida, sabe aquela família que eu te falei quando eu cheguei em casa, etc. Então, estou com eles aqui e não tem para onde ir, não consigo alugar nada. E ela falou: traz eles para cá. Sim, não se conheciam e foram morar juntos. Já em alguns dias, ele conseguiu emprego. O filho do motorista, que tinha uma pizzaria, né? E assim começou a refazer sua vida, morando ali, né, de caridade, né? De sentimento de abrigar o outro, abrigar uma família, né? E este menino, esse pai, que veio do Sul, nunca perdeu a fé. Depois dessas frustrações todas, né? No fim de tarde, ele se emocionou quando foi acolhido, sabendo que a fé dele tinha resultado. Ora, o raciocínio sobre essa fé é essa certeza e convicção que o Pai não nos abandona, a Mãe, Deus, não nos abandona jamais. Que a gente não deve perder a esperança. Que esses destinos intermediários, quando são frustrantes, dolorosos, são para que nos encaminhem para um destino final, logo mais ali na frente. Esse logo mais é um tempo que não é nosso. Estão nas esferas superiores, os nossos anjos guardiões, que sabem o que é melhor para a gente. Quando a gente está aqui, na pele, no corpo, né, o melhor parece que demora sempre muito para chegar. A gente quer as coisas de forma mais imediata. Quando a gente está liberto do corpo, desdobrado, né, na plenitude da vida em espírito, a gente percebe uma outra dimensão do tempo. Percebe o quanto nós ali, enquanto reencarnados, precisamos passar situações de dia a dia, às vezes por anos, até que o aprendizado aconteça de fato. Né? Por que eu sofro? Porque eu ainda faço sofrer. Né? Porque eu existo. Porque Deus nos criou para uma vida plena. Se ainda não está plena, extremamente feliz, é porque nós ainda estamos no caminho. Por estarmos encarados aqui no planeta Terra, nós sabemos que ainda estamos no caminho. Muito bem. Vimos nessa história a fé do pai de família, a esperança, né, do motorista em encontrar uma solução para eles. Hoje são amigos, já se passaram 3 anos, a criança cresceu, estão todos bem e vivendo muito bem, e um é como se fosse um pai para o outro. Né? Aquele amigo que não o atendeu na rodoviária, como prometido, nesses anos que passaram, nesses 3 anos, se arrependeu amargamente em função de outros amigos em comum, que ficaram chateados com a situação, e veio pedir perdão. Né? Uma vez perdoado, você tem agora uma nova etapa de pessoas que venceram o seu passado, ou uma parte dele. Estão prontas para outras e melhores provas, que vão fazê-los avançar cada vez mais. Então, é dar graças a Deus pela oportunidade de estarmos passando por algum processo difícil. Porque é este processo difícil que nos faz sair da inércia, dar um primeiro passo, buscar entender. Mas por que aquela outra pessoa tão próxima a mim desencarnou, morreu? Eu perdi meu irmão, eu perdi meu pai, minha mãe, um avô. Não, ninguém perdeu ninguém. A crença de que a fé que nos ensina que a vida continua depois da vida, depois da transformação da morte, tem esse lado filosófico, científico da doutrina espírita, que nos explica isso. É assim, o espírito liberta, a ciência já pesquisou isso aos tempos de Kardec, no século seguinte, depois refriou, porque é um assunto que nós não temos ainda instrumentos para garantir uma veracidade, né, científica forte. Então, caiu, às vezes, no misticismo, às vezes na falta de crença. Às vezes um pensador, um cientista ateu, ri-se debochadamente das crenças religiosas, porque já foram por muitos milênios, né, maltratadas, né, no próprio seio cristão. Quantas versões distintas, quanta fé que não pensa, quantas orações repetidas sem que sejam sentidas, quantos rituais que são vistosos para os olhos, mas não conversam com o nosso íntimo. Quantas palestras que assistimos, às vezes meio que dormindo, só para que a gente marque ponto
num templo religioso ou num centro espírita, como os velhos hábitos de ir à missa, não importa se é missa, se é um templo, se é uma atividade evangélica dos irmãos protestantes, o que importa é a nossa postura. Divaldo Franco disse que não é qual religião é melhor, é qual religião nos faz melhor. Nossos iluminados irmãos budistas, há entre os católicos os missionários, entre os evangélicos há os missionários de fato, aqueles que têm na visão social da vida o seu princípio número um, para depois virem outras preocupações que fazem inerentes à vida, como as questões econômicas, as questões de renda, as questões de sustento de uma atividade social, as doações financeiras, os pedidos para que isso aconteça. Vamos avante numa outra história, para a gente fazer também essa ponte do consolo que a filosofia espírita, a ciência espírita, deve nos dar ao nos ensinar a termos pensamentos e atitudes equilibrados diante das ocorrências da vida. Uma história bonita nessa semana foram de dois jovens irmãos, gêmeos, que se reencontraram depois de 20 anos de estarem separados. Bom, eles nasceram no norte do país. Na verdade, no nordeste do país, quase norte, lá em cima. A mãe, muito pobre, família muito pobre, não tinha condições de criá-los, os filhos gêmeos, e os separou para a adoção. Ocorre que ambos foram, cada um dos gêmeos, adotados por famílias diferentes. Uma família daquela cidade mesmo, a outra lá de Minas Gerais. E cresceram separados. Apenas uma antiga foto com o nome das mães, a mãe biológica tinha, e não se sabia mais do seu paradeiro por muitos anos. Muito bem. Os jovens contam, mesmo saberem da existência um do outro, né, pois que foram desde muito bebês separados, não chegaram a conviver, cada um deles tinha uma inquietude, um sentimento de incompletude, né, de não se completar. Como se, talvez, tivesse um irmão que nunca conheceram, digamos assim. Os anos foram passando, jovens já agora nas redes sociais, né, com 23 anos de idade, se não me engano, ambos. Um deles, sabendo da história pela mãe adotiva, que ele havia tido irmão, né, começa a procurar, acha essa foto com o nome da mãe do outro irmão, né, procura no Facebook, encontra, de repente encontra o seu irmão, igualzinho a ele. Tem o mesmo tipo de óculos, usam igual. A sua surpresa foi maior porque este que estava procurando, que era fotógrafo, quando encontra o irmão, educado por outra família, em circunstâncias muito distintas e separadas, também era fotógrafo. Hoje estão se reencontrando e a história é maravilhosa. Irmãos gêmeos ligados por afinidades muito importantes, né? De tal maneira que cada um tem a mesma profissão, tem o mesmo hobby, tem o mesmo gosto, mesmo sendo educados de forma tão diferentes. A ciência vai dizer, nossa, que coincidência. O acaso permitiu uma história dessa. Talvez as religiões possam dizer, Deus quis que eles se reencontrassem. São explicações. É a fé, a esperança e a caridade. As virtudes teologais mais importantes que cada uma das religiões explica a sua maneira, como quer. Ou a ciência que vai dizer que é apenas ao acaso. O que a doutrina espírita poderia dizer sobre isso? Olha, a amplidão que ela pode nos dar, não porque é melhor do que outras, mas porque para aqueles que são seus adeptos, estão lendo, são simpatizantes, estão estudando, estão penetrando no mundo dos mistérios para entender que não há mistérios, estão pela leitura entrando no mundo sobrenatural dos espíritos para entender que não há nada de sobrenatural, que é tudo natural e que já a ciência física, química, biológica irão penetrar nesses conhecimentos, já, talvez daqui a algumas décadas, né? Quando não haverá mais doenças, porque, aliás, quando não haverá mais doentes, né? Não havendo pessoas adoentadas mentalmente, corruptas nos seus princípios, quando não houver mais o mal, quando não houver mais a violência,
Não haverá mais doenças nas próximas reencarnações, nas próximas gerações de um mundo em transição. Então hoje nós estamos preocupados em tratar as doenças, e ainda é um fato da ciência, é importante que se faça, mas a visão espírita é que devemos tratar os doentes, que somos cada um de nós, nas nossas atitudes, na nossa mesquinhez, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Mas voltando aos gêmeos, que explicação que ela pode nos dar? Bom, gêmeos são espíritos que provavelmente travam reencarnações muito próximas um do outro há gerações. Isso explica o grau de afinidade incrível por gostos que tenham. Você imagina que alguém que tenha convivido comigo nas últimas reencarnações, é muito provável, pelo tipo de vida que a gente teve tão próximo, que nós tenhamos os mesmos gostos, né? As mesmas afinidades, somos espíritos muito afins. E qual o motivo de terem se separado? Qual é o aprendizado que isso pode trazer para eles, agora que eles estão sentindo que estão completos na vida, que tudo podem fazer? Porque a maior dificuldade da vida, que é esse sentimento de vazio, de não ter o outro próximo, Deus permitiu que fosse sanado. Então agora eles têm a oportunidade de não ter mais este espinho na carne, como Paulo dizia nas suas cartas, enquanto caminhava pregando o Evangelho, que os possa atrapalhar nessa vida. Eles podem ganhar uma imensidão de vida e felicidade sabendo que tem um irmão tão íntimo e tão próximo. Bom, esse é um ponto. Isso estava programado a mãe doá-los? Não necessariamente. A separação deles poderia se dar de outras formas, se fosse necessário esse tipo de aprendizado em separado. Mas a mãezinha não teve a condição de cuidá-los, não devia ter condição mínima financeira ou algo do gênero, e essa é uma aprovação de cada um. Nós não podemos julgar. As circunstâncias são as mais diversas, as que fazem com dor no coração, quase morrendo por dentro, por de fato não ter ou não saber como alimentá-los, ou por estar muito doente, ou circunstâncias que nós não sabemos. De uma outra circunstância, de uma mãe despreparada, que não tem apego aos filhos, né? ou cujo objeto da gravidez não tenha nada em a ver com uma relação sadia e boa, amorosa, e a sua repulsa e seus problemas psicológicos, ou talvez o seu egoísmo, o fizessem doar, ou às vezes vender para fazer renda de seus filhos, são situações muito, muito diversas. Somente as almas superiores luminares podem penetrar no mais íntimo de cada um para entender ali qual é o processo doentio ou não que está por trás dessas questões. Né? Mas ninguém está fadado ao erro. No estudo do Evangelho, quando se fala de Judas, era previsto que Judas teria que trair Jesus? Não. Ninguém está fadado a isso. Mas conhecendo profundamente, ainda mais Jesus, nosso Mestre, integralmente, a natureza de cada um deles, sabia que a jovialidade, o espírito intenso de Judas em querer mudar o panorama para melhor, o fez cair de uma armadilha dos mais inteligentes e menos moralmente avançados, dos sacerdotes. Ele não trocou pelo poder da riqueza de algumas moedas. Judas não fez essa traição por moedas, é um erro fazer essa análise dessa maneira, no nosso humilde ponto de vista, de alguns outros pensadores. Judas imaginava que Jesus poderia assumir ali, de fato, o poder terreno, né, tirando o Império Romano, né, da perseguição ali aos judeus, dominando Jerusalém, toda a região da Judéia. Foi essa a imaginação. Jesus sabia que isso poderia, com muita chance, acontecer, porque conhecia a plenitude psicológica de cada um dos envolvidos. Nós não conhecemos, mas podemos elucubrar. Isso deixa Judas mais grandioso, que mesmo depois de tudo, a história espírita conta que depois do suicídio dele, ele passou muitas gerações em sofrimento por ter traído o mestre, por ter não visto, não ter percebido que o verdadeiro mundo que Jesus estava nos mostrando era o outro mundo, o mundo não material. E Jesus nos pedia para neste mundo material nós seguimos em frente amando quem quer que seja, sem levantar a espada para alguém,
como fez Pedro para o soldado, sem reagir, sem violência. Um dos apóstolos do Cristo, no século que passou, Gandhi, usou exatamente esta ferramenta da paz, da não violência, para confrontar o jugo, né, dominador econômico e militar dos ingleses em relação à Índia. E por décadas entregou a sua vida a essa causa de libertação. Então vejamos que, com a visão espírita, nós entendemos esses espíritos não nessa vida tão somente, nesses 23 anos, e um acaso do encontro, ou que Deus permitiu. Sim, Deus permitiu, mas veja que agora esse Deus está ampliado, de fato, agora ele está infinito, que permite a caminhada longa de todos nós. E em muitos casos, espíritos afins. Eu não sou gêmeo da minha mãe, mas a ligação com uma mãe, às vezes com um pai, com outro irmão, que não é gêmeo, também é por extrema afinidade. Assim, temos gostos parecidos, ajudados também às vezes pela genética. Nossa, eu tenho o mesmo estilo do meu avô, a mesma facilidade para música, a mesma facilidade para tal coisa, né? Os chamados dons. Agora tem uma explicação, são aquisições do espírito. Ninguém nasce com dom só por uma questão genética. Se o espírito não aprendeu a escrever, não adianta ter a melhor mão e o melhor lápis do mundo, porque ele não escreverá. São aquisições fantásticas dessas almas abnegadas ou abençoadas com isso. Quantas crianças em tenra idade apresentam esses dons magníficos e a ciência vai explicar apenas com um fator genético. Outras ciências mais ocultas para explicar como esse espírito é capaz de captar o pensamento, a virtuose de alguém por alguns momentos. Também é uma explicação intermediária, mas esse alguém quem? Alguém que passou pela Terra, já morreu? Então isso é mediunidade? Né? Pode ser mediunidade. Há muitos casos maravilhosos de pessoas que pessoalmente não têm a habilidade, o dom de pintar. Mas como são médiuns, de repente são impregnados ali por espíritos artistas que através das suas mãos pintam telas magníficas, como essa que está aqui, pintada pelo querido Florencio Anton. E essa pintura mediúnica, um quadro feito em 2, 3 minutos, de uma beleza incrível, é estudada pela ciência. E tem sido cada vez mais estudada recentemente. Não é só um objeto de crença cega, de ai meu Deus, todos os médios fazem coisas boas. Não, é um raciocínio. O médico que está em desequilíbrio pode se deixar dominar e passar as mensagens de qualquer tipo de espírito que habita o mundo. E quais são os espíritos que habitam o nosso mundo? Os do mesmo calibre mental, do mesmo naipe de frequência que habitam o mundo encarnado. Há pessoas doentes, pessoas frívolas, pessoas maldosas, há pessoas queridas, há pessoas inteligentes, há pessoas amorosas, há espíritos de diversas ordens, categorias. Mas nós temos os iluminados, os espíritos superiores, que fazem um trabalho de educação conosco, com todos. Todos nós temos a chance de aprender e de melhorar. Uma última história para nós contarmos e fazermos a reflexão com a filosofia espírita é agora real, de uma pessoa próxima, família próxima, que mora numa comunidade. Pedimos licença para contar também. Há um tempo atrás, um mês atrás, uma família estava em desespero com suas crianças, eles tinham 3, 4 filhos, virando lixos das casas para encontrar algum tipo de comida. Sim, nós estamos no meio da pandemia, em 2019, iremos vencer isso enquanto sociedade. É um sofrimento coletivo que atinge cada um em particular e faz com que todos avancemos para perceber o outro, a desigualdade, a solidariedade. As empresas estão mudando seus discursos. Vários políticos estão entendendo que o discurso tem que ser de união, de afeto, de concórdia, porque a violência não trará nada de bom para a sociedade. A dureza não trará nada de bom para a sociedade. O que trará é Jesus na sua plenitude. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, os misericordiosos, os humildes, os que sofrem perseguição por causa da justiça ou em nome dele. Então esta é a verdadeira verdade que nós temos que conhecer, que ninguém vem ao Pai senão por mim, ele, Jesus. Essa família foi vista por uma amiga nossa de uma ONG, uma organização social. Foi lá falar com eles, porque como é que pode, em pleno
século XXI, novo milênio, mundo em transição, crianças numa cidade como, no nosso caso, Curitiba, uma cidade tão boa, de fato tão boa, tem pessoas passando fome a 5 minutos do centro da cidade. 5 minutos do centro da cidade. Essa família representa muitas outras. Levou para a ONG, deu água, deu comida, conversou, tinha lá roupas, já se viu algumas roupas. A história foi contada, né? O marido era catador, já com uma combizinha velha, perdeu a Kombi, estava sem documento, estava irregular, uma blitz, não tinha renda, não tinha de onde tirar, mal cadastrados nos projetos sociais das prefeituras para Bolsa Família, então consegue receber aqui, ali não, aqui é acolá, dificuldade de leitura e compreensão dos documentos burocráticos e aplicativos que tinham que ser baixados, se nem celular tinha, quanto menos internet. Foram atendidos de tal maneira que a dignidade pudesse reinar, porque no mundo minimamente civilizado, diz o Livro dos Espíritos, numa sociedade minimamente civilizada, ninguém deveria morrer de fome, passar fome. Foram atendidos, doação daqui, a caridade de outro ali, um olhar solidário de outro acolá, e isso vai passando. Isso mexe com a gente, meu Deus. Por que sofremos? Por que da vida? Por que essas pessoas sofrem tanto? Como Deus pode ser justo se fosse uma vida só? Se a explicação fosse reduzida a uma única vida? Esses espíritos familiares dessa família, há quantas reencarnações não estão vivendo? Há quantas reencarnações não estão vivendo? E não há punição. Deus não pune. Pedro ou Paulo, interpretando a visão de amor do Cristo, diz que Deus, ou esse amor, cobre a multidão dos pecados. Então não há destino que seja punitivo, mas sim aqueles que são rigorosos consigo mesmos, sabendo que, porventura, talvez, não nessa história dessa família, pois que não sabemos, mas numa situação hipotética, na explicação da ciência consoladora espírita, da filosofia consoladora espírita, espíritos que fizeram muito mau uso das suas riquezas numa vida, tiraram de muitas pessoas, fizeram muitas pessoas sofrerem. Uma vez desencarnados, ao perceberem o que fizeram, podem pedir para os seus anjos guardiões a chance de reencarnar para continuar a evolução moral. Em situações de sofrimento econômico, em situações de limitações educacionais, instrutivas, a fim de, naquela temporada difícil, eles possam dar valor às coisas que lá em outras vidas não deram, tiraram de valor, repondo à sociedade a sua cota de amor para que o equilíbrio possa prevalecer. Não é o olho por olho, dente por dente, do seu rigor pela espada, é o olho pelo olhar, é esse dente por dente no sentido de que eu quero quitar as dívidas que tenho, quero honrar a minha história, quero ser digno, quero pedir perdão para as pessoas com quem eu falhei, quero ter a oportunidade de, em outras vidas, se não nessa for possível, de ter esse olhar para aqueles que eu não olhei, sentir o carinho para aqueles a quem feri, né? Esta igualdade de justiça. Então veja que não há punição, mas há um processo que requer de toda a sociedade um outro efeito muito benéfico, que enquanto aquela família está passando por esse processo de aprendizado doloroso, muitas vezes pedidos por eles mesmos, a fim de que possam revalorizar as coisas da vida, as situações da vida, requer de todos os outros que estão em sua volta o extremo cuidado. Esses são o próximo, que devem ser amados, que devem ser atendidos, que Jesus nos falou. São esses todos queridos que estão pedindo, que pediram no passado, seus processos, suas cotas de sofrimento, para que pudessem estar em paz consigo mesmos, com a sua consciência cósmica e avançar à frente, que requer de todos nós outros e o olhar ainda mais carinhoso, é a oportunidade dos outros também crescerem.
Quando um sofre, está resgatando sua própria vida, fazem outros tantos terem a oportunidade de também se melhorarem amando. Não há sofrimento. O amor é muito maior, é muito mais gente envolvida para que este tipo de sofrimento não aconteça mais na Terra. Gente que não passe fome. Um mês depois, um dos familiares, então, tentando uma renda com um carrinho de churros, e uma dessas crianças do lado do carrinho de churros. Ao acender o fogo do carrinho, o fogo explode no rostinho, parte dos membros de uma dessas crianças, que está lá próximo a gente, próximo a essa ONG em Curitiba. Toda enfaixada, já está melhor, e nós pensamos, meu Deus, por que sofremos? Por que vivemos? Por que essa gente passa por isso? E pensamos, meu Deus, a gente pode fazer uma ideia consoladora de que por que essas coisas acontecem. E é um chamamento, uma vocação, para que cada um possa se dirigir a esses que sofrem e perguntar o que eu posso fazer por você? Como eu posso melhor amá-lo? Como eu posso respeitar a vida ajudando, participando, doando de mim, doando meus recursos, para que possa fazer chegar a essas crianças a bondade, o carinho, a oportunidade, o atendimento médico, hospitalar, o atendimento educacional, o atendimento alimentar, o atendimento em sua plenitude, porque elas são a geração futura. E são milhões e milhares de crianças nesta situação, nos chamando a sociedade para este novo passo, essa mudança definitiva no coração das pessoas. Fé, esperança e caridade, as três virtudes que compõem essas histórias, que nos ensinam a acreditar a fé no futuro, na plenitude. E que nos ensina que essa fé, esse raciocínio, nos faz chegar essa plenitude da vida, essa infinitude de reencarnações, esse mundo espiritual que é o original, que a ciência ainda vai descortinar de pouco a pouco. A ciência era mais debochada em relação a isso há décadas atrás, até quando descobriu que mais de 24% da matéria do universo ela não conhece, chama de matéria escura. Apenas 4% a ciência conhece, que são as estrelas, os planetas, nós, a matéria visível nas faixas de luz, no espectro de radiação que ela consegue observar. Há 70% de energia escura que faz com que os sistemas se afastem, que o espaço esteja em expansão e que a ciência ainda não sabe explicar. Então ela passou a ter uma postura um pouco mais humilde e cuidadosa. Há muita coisa sobre o céu e a terra, né? Muito mais do que possa sonhar a nossa vã filosofia, como dizia Shakespeare. A esperança que nos faz ter essa calma do futuro, né? Faz transformar a ansiedade em projeto, faz transformar a frustração em vou melhorar a minha expectativa, né? Para não errar mais em fazer grandes expectativas, fazer passo a passo, né? Para mudar o mundo, eu começo mudando a mim mesmo. Ali o meu seio familiar, os meus projetos de trabalho, onde eu retiro minha agenda com dignidade, minha renda com dignidade, eu começo aqui, reciclando o lixo em casa, respeitando um catador que passe, conhecendo, lutando para que não precisem mais existir senhoras puxando carrinhos. Eu começo educando, me doando. E a maior delas, das virtudes, é o amor, é a caridade, né? Que faz com que a gente possa sentir o gostinho, pouco e pouco, dessa plenitude que um dia virá para todos e que um dia virá aqui para o nosso planeta também. Muita paz, Deus abençoe a todos, fique com Deus.